A Iris, ela é uma green tech, então nós somos startup voltada para o meio ambiente, então para solucionar problemas que envolvam o meio ambiente. A poluição do ar é o maior problema ambiental hoje para a saúde humana e de ecossistemas. Então, dado esse problema, o que a gente pode fazer para solucioná-lo, né? E essa é a nossa dor como Iris hoje. E para isso a gente desenvolve um sistema produto e serviço, que é composto por um equipamento que mede a concentração dos poluentes do ar e uma plataforma que recebe esses dados, processa e disponibiliza de forma visual, fácil, acessível em tempo real para o usuário final. A Iris surgiu a partir de uma pesquisa no Laboratório de Controle da Qualidade do Ar da UFSC, uma pesquisa de doutorado. Então, essa pesquisa, que foi feita pelo Fernando, um dos meus sócios e também cofundador, ela trazia esse dilema: como que a gente pode facilitar o monitoramento da qualidade do ar, que no Brasil é insuficiente. Então, a gente não tem dinheiro suficiente hoje no poder público, ou também no setor privado, para suprir a demanda de monitoramento, porque a gente precisa de muitos pontos para monitorar, Bom, começou um projeto do Laboratório de Controle da Qualidade do Ar da UFSC, ali, com o professor Leonardo, que ele me propôs o desafio ali, já quer fazer seu doutorado ali nesse assunto de monitoramento de baixo custo da qualidade do ar, e eu topei, encarei esse projeto. E, enfim, foi um primeiro passo bem preliminar, a gente ganhou muitas experiências em campo, de sensores que eram mais viáveis e tal. E dali para frente veio, daqui a pouco chegou a Rafa também, contribuindo, e surgiu essa ideia dentro do laboratório mesmo, de, isso aqui tem muito potencial de virar um produto, E uma coisa que nós não queríamos no laboratório era deixar a ciência só dentro da universidade. A gente queria compartilhar com as pessoas e levar essa solução, escalar, transformar um produto de bancada num produto que muitas pessoas pudessem usar, E aí a gente criou a Iris com esse objetivo: pegar a tese, transformar num produto e conseguir levar para o setor público, para o setor privado, para os usuários, pessoas, nós mesmos, poderiam usar no dia a dia. Principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, acaba sendo uma tecnologia muito custosa, Então, o objetivo da Iris é trazer facilitar esse acesso, aumentar o tamanho a resolução das redes de monitoramento de qualidade do ar. Dentro da tese, o objetivo dele era desenvolver o equipamento de baixo custo como uma alternativa nacional e viável para o monitoramento, já que também a gente não tem hoje no Brasil alguém que desenvolva isso, Nosso grupo foi o primeiro a desenvolver esse equipamento. E também a plataforma, para facilitar o acesso dos dados, porque tinha que ter o equipamento, logo precisava da plataforma. E aí a tese ela foi escalando, A gente foi vendo que a necessidade era muito maior do que no início era preciso. Inclusive, recentemente foi publicada uma nova política de qualidade do ar pelo governo federal, que legisla, coloca requerimentos para a poluição atmosférica e traz abre uma nova oportunidade para as tecnologias de baixo custo fazerem parte dessa solução de monitoramento, Transforma a ciência da universidade em um produto que consiga atingir as pessoas, e fazer uma mudança real na comunidade que a gente vive, na vida de cada um. A Iris, esse nome, ela faz muita relação com todos os problemas ambientais e a poluição que a gente não consegue enxergar. Então, no caso da poluição do ar, ela é transparente, Mas ela existe, e às vezes a gente não tem consciência disso no dia a dia. E nós, como Iris, queremos mostrar isso para as pessoas. Então, mostrar a problemática, mas também mostrar a solução. Então, mas a nossa proposta é o monitoramento de baixo custo, ele é viável e ele é uma solução para ser considerado também.
O nosso equipamento é uma caixa, né? Um casezinho que a gente pode, inclusive, andar medindo a poluição do ar, digamos assim, uma maleta. Dentro dele a gente tem um hardware, então uma placa eletrônica, que tem vários sensores, então a gente consegue medir até 9 poluentes ao mesmo tempo. Poluentes e também condições ambientais, temperatura, pressão, umidade. E o dado gerado é o dado de concentração dos poluentes, então quanto de cada um desses poluentes tem no ar no momento que eu estou medindo. Então o nosso equipamento ele pode ser tanto fixo, eu preciso medir um poluente na minha fábrica, eu vou lá e instalo o equipamento. Ou móvel, eu preciso medir hoje em tal lugar da minha fábrica, amanhã eu preciso medir em outro, depois de amanhã em outro, então eu posso carregar, transportar esse equipamento nos pontos que eu quero medir. E aí, para processar esses dados, a gente tem uma plataforma. Ela recebe esses dados dos equipamentos em tempo real, processa eles, calibra os dados que recebe do equipamento e disponibiliza. Então, entrou na plataforma, consegue identificar quais foram os valores durante o dia, como que se comportou, os poluentes, como é que é o comportamento deles, e traz insights, do que a gente pode fazer então para remediar essas emissões. E a diferença entre o equipamento de baixo custo é que a gente usa um sensor que tem uma qualidade de dado muito inferior a uma estação de referência, por exemplo, Então a gente tem a grande parte de engenharia deles, como que a gente consegue pegar esse dado que ele tem uma confiabilidade menor, ele tem uma qualidade melhor e transformar ele em algo que seja quase tão bom quanto uma estação de referência, Isso é o que a gente chama como calibração. Então, a nossa sensibilidade aos dados é bastante grande, porque a gente precisa garantir que todos os dados que estão transitando na nossa plataforma, eles são primeiro robustos, que a gente consegue confiar nesses dados, que a gente consegue, mais para frente, transformar esses dados em análises, transformar esses dados em modelos de inteligência artificial, que posteriormente vão ser a nossa calibração, E a forma que Iris inova, então, é trazendo uma nova forma de ver, de entender o monitoramento da qualidade do ar, uma nova forma de adquirir esses dados e trazer também, reduzir os custos e facilitar o acesso aos dados de monitoramento da qualidade do ar em aplicações que talvez seria muito custoso ou talvez o acesso seria difícil, A gente tem bastante desse desafio ainda, porque hoje o monitoramento de baixo custo ele ainda não é amplamente utilizado, E quando a gente fala de legislação, ele ainda está dando os primeiros passos. Por exemplo, a gente teve a nova política de monitoramento do ar, que recém começa a falar sobre o monitoramento de baixo custo como um monitoramento viável por parte das empresas para se adequar à fiscalização, para se adequar às normas de regulamentação. Um dos principais desafios que eu vejo hoje está relacionado com essa educação do mercado, de ver realmente confiar nesses equipamentos de baixo custo, eles verem essa solução de baixo custo como uma solução possível e viável. Então, a gente está muito tendo que, tanto com o setor público, com o setor privado, trazer essa nova perspectiva de usar o monitoramento de baixo custo, não como substituição, porque já existe hoje de estação de referência, mas como uma forma de eu aumentar a minha resolução espacial do meu monitoramento. Então, como a gente tem estações muito caras de referência, que são difíceis de eu conseguir implantar em vários lugares, por que a gente não consegue associar, então, a essa estação de referência uma rede em volta dela de monitoramento de baixo custo para eu conseguir ter mais granularidade, conseguir entender de onde está vindo minha poluição. Mas aí, esse é o desafio que a gente está tendo, porque como é uma tecnologia nova, que a Iris é pioneira aqui no Brasil, o próprio Laboratório de Controle da Qualidade do Ar também é um dos poucos laboratórios aqui no Brasil que estuda isso, a gente está tendo que romper muitas barreiras e acho que isso dificulta bastante o nosso caminho comercial, E acho que é um dos motivos do nosso esforço ser tão grande na área de pesquisa, tão grande na área de desenvolvimento, porque também na própria tecnologia a gente tem muitas barreiras para romper, para garantir a viabilidade desse tipo de monitoramento. Então a gente já tem 5 equipamentos em campo, colhendo dado em tempo real. A gente tem quase 8 anos de pesquisa em cima da nossa solução. De certa forma, desbravar esse caminho aqui, esse mercado, esse novo tipo de produtos ali para monitorar a qualidade do ar. Acho que esse pioneirismo ali é uma das motivações. E agora o nosso objetivo é testar o nosso produto com o cliente final, Então fazer essa etapa de Product Market Fit que a gente chama, Como que a gente entende então a dor do cliente, traz para dentro da Iris, aprimora o produto e aí expande.
Então, os nossos esforços eles estão voltados exatamente para isso, assim, né? Quem vai ser esse nosso primeiro cliente, nosso cliente zero, que vai testar todo o nosso modelo, né? Então, desde a compra até a instalação, coleta do dado, se o dado é o que ele espera, o que ele precisa, disponibilização do dado, uso do dado para gerar insight. Será que a gente, como eles, consegue também ajudar nessa etapa final, né, de endereçar o problema também e pensar em maneiras de remediar? Então, é exatamente o que a gente está fazendo hoje.